O número representa 30% do total verificado. Um homem armado invadiu uma escola no sul da Tailândia e fez professores e alunos reféns. De acordo com a agência de notícias Reuters, o diretor e uma estudante menor de idade foram baleados e levados para um hospital. O atirador foi detido depois de horas de tensão e negociações. Segundo a imprensa local, o agressor é um estudante de 18 anos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Apresentação, Eliel Almeida. Sempre comigo, hein? Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Nesta quarta-feira, né? Dia 11 de fevereiro, 4h05. Opa! Vamos juntos até às 5h da tarde aqui no Arena CBN. Mais um dia, hein? Chegamos para todos que estavam ansiosos e para aqueles que também não estavam ansiosos. Eu tô Afinal, aqui, no Ziriguidu. não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Estamos aqui com o nosso Arena CBN, como diria o outro. Bom, vamos lá, boa tarde pra vocês. Estava com saudade de vocês que não apareceram nesses dias. Ah, tá. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde a você, boa tarde ouvinte CBN. Antônio Luperson. Boa tarde, Eliel, boa tarde a todos. Fábio Scheibe. E aí, Eliel, beleza, cara? Como estão as coisas aí? Eu já estive melhor, Fábio Scheibe. Mesmo? Mas já estive pior. Tamo na média. Vamos conversar. Vamos bater um papo. Com certeza nós vamos. Boa tarde, Zé Neves. Boa tarde, Léo Almeida. E é muito estranho, cara, que você esteja aqui e ainda esteja nublado lá fora, já que você é o sol das nossas vidas. Fez algum. Tá precisando de folga, né? Isso, Chave, me respeita, cara. Chegou um pedido de day off pra mim. Tem BOzinho, tá chegando. Day offinho. É, né? Vai desfilar na Unidos dos Pesados. Unido do pé inchado, 10. Unido da Gota. Unidos do ácido úrico, 9,5. Cabelo que é o idealizador do projeto, né? O William Cabelo. Você sabe que às vezes eu fico olhando a apuração de escola de samba e tem alguns quesitos que eu não entendo, né? Por exemplo, julgar mestre sala e porta-bandeira. Os caras já desfilam sozinho, tem que dançar pra todo mundo, carregar a bandeira e ainda são analisados e podem fazer a escola perder um título. A resposta, Tá maluco? Tá maluco? É difícil, né? Tá maluco? Não. Eu gosto assim, o quesito evolução, né? Dinossauro, 10. Homo sapiens, 10. Não é esse. Não é isso, não? Ah, chegarei. Eu quero falar um negócio aqui, eu fiquei uns dias ausentes, Bolacha. Percebeu? Eu quero mandar 2 recados aqui, 3 recados. Manda 4, aproveita e manda 4. O primeiro recado vai pro Guarani. Guarani precisa deixar de ser um time frouxo. Que isso, ô louco. Essa que é a fala. Não, cara. O Guarani é um time que precisa passar mais confiança ao seu torcedor. Isso é muito violento. É inadmissível o torcedor preparar a festa que preparou, ir ao estádio na expectativa de uma classificação e o elenco em campo não retribuir aquilo que o torcedor estava esperando. Choveu. Um domingo chuvoso. Foi sábado. Tá sabendo Eu tô dizendo legal, da hein? choradeira. Fica tranquilo, você vai deixar eu continuar a falar? Legal, hein? Um dia chuvoso
O torcedor velho, já né? estava feliz pelo que aconteceu com o arquirrival. Assunto antigo já, né? E dentro de campo. Faz tempo que ele não vem, né? Vocês podem deixar, por favor. Ô, Bolacha, corta o microfone deles, por favor. E dentro de campo, o time do Guarani não representou aquilo que o torcedor esperava. E fora de campo. Quero dizer o seguinte, o Guarani é um time frouxo que não passa confiança. Não fala isso. E se não se classificar, foi por conta da frouxidão, assim como nós vimos na reta final da Série C do ano passado, que era só ganhar um jogo em 2 e não ganhou. Está zangado. Então, assim, primeiro de tudo, começando com os recados para Campinas. O Guarani precisa ter mais sangue na veia. Esse foi o recado 1, certo? Recado 2. Esse foi o recado 1 pro Guarani crescer um pouquinho mais a mentalidade em termos de futebol. São 4 recados, a gente pode ir embora. O recado 2 vai pra Ponte Preta, pro torcedor da Ponte Preta. Você que se acomodou com a mediocridade, tá na hora de abrir o olho. Já abrimos. Ah, mas a Ponte Preta sempre foi assim. Por isso que vocês vão continuar recebendo rebaixamento atrás de rebaixamento como prêmio de consolação. Parece a Ana Paula do Big Brother, ele tá falando que é a várias grande verdades, né? Nossa, se você continuar com essa falinha de que a Ponte sempre foi assim, você se acostumou com a mediocridade. Calma, por isso Babu, calma. que o seu prêmio de ter subido da Série C pra Série B vai ser o rebaixamento. E vai ser rebaixamento atrás de rebaixamento. Enquanto você continuar acreditando em gente que fala sobre milhão e milar da mesma maneira que fala como se estivesse tomando um café e contando sobre a vida, enquanto você acreditar em gente que tá lá, que entendeu de futebol um dia, mas hoje não entende de gestão e continua achando que administrar clube de futebol é a mesma coisa como se estivesse conversando no botequim da esquina, enquanto você acreditar que um time centenário como é a Ponte Preta pode apresentar resultados oscilantes de um ano pro outro, você vai ter o resultado medíocre que você tem. Então, resultado pro torcedor do Guarani, na minha visão, resposta aí. Time frouxo. Precisa ter um pouco mais de sangue na veia. E pro torcedor da Ponte, chega de se acostumar com a mediocridade. A Ponte Preta é muito mais do que isso. Você teve um acesso de Série B e ganhou como prêmio de consolação um rebaixamento. É absurdo. E o terceiro recado vai 3. para quem? Diretores de Guarani e Ponte Preta, Ministério Público e Polícia Militar. Tá na hora de pensar um pouco mais no futebol de Campinas e nos clubes. Cada um precisa fazer a sua parte. Não é só a diretoria dos dois times. Teremos no fim de semana agora Ponte Preta e São Paulo. Por que não pode ter torcedor do São Paulo? Por quê? Se tivermos 1000 torcedores da Ponte lá corajosos, 1000? Será muito. E era um jogo em que o torcedor do São Paulo iria para ajudar o São Paulo tentar uma classificação e, consequentemente, reforçar o caixa da Ponte Preta. Por que uma decisão tomada há anos ainda se mantém? Houve algum registro recente de confusão envolvendo torcedores do Bugre e da Macaca com torcedores de Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras? Por que os clubes não pressionam para acabar essa regra? E por que a torcida também não toma atento, como diria a minha avó, e não sossega na hora que estiver dentro do campo é para apoiar, na hora que estiver embora e fora é para ir embora? Vai não! Quem é prejudicado é o clube. Teremos aí no domingo, 8h30 da noite, São Paulo e Ponte Preta para 1000 testemunhas. Vazio. Poderia ter mais ou menos uns 10.000 torcedores do São Paulo que dariam dinheiro para resolver as pendências que aí estão para começar a Série B com um pouco mais de realidade. Essa que é a grande verdade. Depois do desabafo, o Arena tá no ar, 4h12. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a BYD Darugi tem uma oportunidade exclusiva para você comprar o super híbrido BYD Som Plus 2026, com 50% de entrada, saldo em 36 vezes sem juros. Isso mesmo, taxa zero, com bônus de até R$40 mil no seu usado na troca, a pronta entrega. Autonomia de até 1.200 quilômetros. Não perca, BYD Som Plus Premium sem juros em 36 vezes, com bônus de até R$40 mil, a pronta entrega. É só na BYD Darugi. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quem tem pressa sabe como é viver no 880. Uma hora tá tudo bem, outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto em 4 mensalidades com serviço aeromédico incluso. Confira o regulamento, acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora.
Iga Atacado, hortifruti fresquinho com qualidade e preço baixo. Confira. Uva Thompson bandeja com 500 gramas, R$6,98. Repolho verde o quilo, R$1,98. Limão Tahiti, R$2,89 o quilo. Maçã nacional pacote com 1 quilo, R$12,69. Ofertas válidas até 11 de fevereiro. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600, ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Quarta-feira de Brasileirão na CBN. Duelo de tricolores em São Paulo. São Paulo, Grêmio. Às 9:30 da noite, com Rodrigo Bitar, Gabriel Tutsiak e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. E Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 15 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Tem jogos acontecendo aí, né? Série A3, Série A2. Exatamente, o Branco tá tomando nabo. O Branco Vai falar assim do Ituano, Pelo amor de Deus, Chaibe. Você dobra essa língua pra falar do Rio Branco. Ó o segundo, ó o segundo. Lava essa boca pra falar do Rio Branco. Agora de novo. Ó o meu 10, hein? Meu 10. O Rio Branco é muito maior que o Ituano, cara. O Ituano tem que comer muito arroz e feijão pra chegar perto do Rio É Branco. isso aí, cara. Hoje o líder da Série A2 entra em campo contra a Vá. Jogaço, hein, velho? Parabéns, hein? Parabéns, bom. velho. Líder da Série A2. Olha o 10, contra Léo. quem? Sobrou na canhotinha, ó. Ai, meu 10, hein? Faz e me abraça, O pai. Gandula tá igual o Lupe, hein, velho? Cansado, né? Pelo tamanho ali, aproveitou bem. Aproveitou bem. Bom, o que tem hoje aí pra gente falar? Hoje é vai? aniversário da E o nosso novo associação. quadro? Novo quadro, você não tá quadro. por dentro do Você não vem? programa. Eu ouvi Cada dia a gente ontem. tem quadro diferente. Ouvi ontem. o Hoje é aniversário do Potiguar. Ele é conhecido como. O apelido dele tá aqui, ó. Time macho. Macho, caba macho. De onde que é o Potiguar? De Natal. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul, pra mim. Não, mas falando do Rio Grande do Norte, hein? Não, Você mas viu a é Rio América Grande do Norte. Rio Grande do Norte, qual cidade do Rio Grande do Norte? Dá só um minutinho aí que os assuntos Natal aleatórios mesmo. a gente fala já. Potiguar, de qual cidade do Rio Grande do Norte? Parnamirim. Natal. São Luís. Ceará Mirim. Mossoró. Mossoró fica no Ceará, velho. Mossoró, Rio Grande do Norte. Hoje é aniversário também do Aquidauana, conhecido Aqui dá o quê? como Tricolor Pantaneiro. Aqui dá o que você falou? Aquidauana. Ah, tá. Clube de Regatas Aquidauana. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Norte, eu vou. É o Jacaré, o mascote é Mato Grosso do Sul. Aquidauana, a cidade. Aquidauana. E hoje é aniversário do Grêmio Maringá, que é o mais velhinho da turma, hein? Ah, é o Dogão. Tradicional. É o Galo. Ah, não é o Dogão, não. É, o tradicional Galo. Ah, tá bom. É o O Galo. Dog é esse que tava na Série C aí. Exatamente, esse é mais novinho. É, mais playboy. Esses são os times que completam o aniversário hoje, que é dia do antropólogo, Antropólogo, aí os caras, né, que estudam antas. dia do zelador também. Que estudam antas também. Tem vários. É o que mais sabe do É o quê? É aquele que sabe de todos os babados, do né? condomínio. Quando tinha revista e jornal, ele lia tudo antes de entregar nas apartamentos. Exatamente. É aquele que sabe que Zé um Neves não massagista, pega o né? elevador e desce de escada,
pro 6º andar. Não, eu fico vendo só se tem gente no elevador. Se tiver, eu não entro. É o massagista do clube de futebol, sabe tudo. E hoje é aniversário de municípios importantes, viu, Eliel? Hoje é aniversário de Araucária. Araucária é lá de... É a terra do móvel. Paraná. Bahia. Hoje é aniversário de Aldeias Altas. Aldeias Altas é Minas Gerais. Santa Catarina. Minas Gerais. Muito santo, né? Maranhão. E hoje é aniversário de Antônio Prado. Antônio Prado. É Paraná. Não, mas a cara. gente não combinou que era só cidades? A cidade de Antônio Prado. Antônio Prado. Não Acho é que é um Paraná ser humano? É o não? irmão do Flávio Prado. É no Paraná. Paraná. Aliás, eu não sabia, rapaz. Eu fiquei sabendo na rodada do fim de semana que o Wilton Pereira Sampaio tem um irmão também que é árbitro. Isso. E do grande escalão, do grande escalão, velho. É o Wilton Pereira Sampaio E o e Wilson. o Sávio Pereira Sampaio. Salve Espíndola. Só Eu não que um sabia, apita velho. pela É Federação igual. de Goiás e o outro pela Federação do Distrito Federal. Eu não sabia, Carlão. Você acredita, velho? Eles são irmãos. E hoje é A gente aniversário aprende do município todo de dia. Antônio Prado, que é no Rio Grande do Sul, tá? Legal. São os aniversariantes, as cidades aniversariantes do dia. Muito bom. E hoje tem São Paulo, né? Hoje tem São Paulo Tricolor. e Grêmio. A torcida que conduz. É, o Morumbi Raiz. O Jason. Grande São Paulo, hein? Sua obsessão é nossa história. 4 jogos de Nunca fui O rebaixado. ouvinte tá dizendo que hoje tem 15 de Jaú e Bandeirante de Birigui. Isso é claro, não é clássico. Jaú tá uns 200 quilômetros de não é Birigui, clássico. não é clássico, não. O rival do Bandeirante é quem, será? Acho que é Araçatuba. SBT, né? Boa, matou isso aí mesmo. Araçatuba. Ó, o Carlos Henrique de SBT. Campinas tá dizendo que aqui da Uana é no Mato Grosso do Sul, a caminho de Corumbá. Ah lá. Pra quem gosta de pescaria, é um show. Ei, Zé. Ai, nossa. É, mas lá não tem Que essa. pesca Mas lá pesca com minhoca, Minhoca. peixinho. Ai, brigadeiro. Brigadeiro. Ai, vamos beijinho. colocar aqui um pedacinho Uma de salmão. cocada. Uma cocada. Nossa. Lentilha Nossa. pra trazer sorte pro peixe. O cara vai ser Vou- fisgado, Vou rapaz. pescar com bolo salgado. Panetone. Até a pescaria gourmetizaram, velho. Terminou? E pescar que nada. Terminaram aí? Vou beijar na boca. Todo o desabafo de A vocês? histeria. Pelo amor de Deus, hein? Primeiro peixe que canta parabéns na história. É pescado com peixinho. Nossa, vocês beijinho. olha, vocês estão hoje... Aí, peixão. Amanhã, Não, amanhã. esse aí não é pescado nunca. Aliás, Zé, o Santos não caiu, viu? Não caiu, na Só verdade. queria te dizer Eu te isso, devo viu? uma cerveja, Pra né? variar, né? Uma. Não. Te devo uma ampola. Uma caixinha de ampolho e mais uma. Tá bom. Vou te pagar isso aí essa semana. Ah, tá bom. Uhum. Você vai ver. E deve pro Carlão também, não queria dizer não. Ah, eu fechei com ele. Fechou comigo. Mas vamos tomar você e junto, o Lupe. Junto. Tô lembrado disso. Eu digo que me pagar Coca Zero. Boa lembrança. Me deve Você uma tava Coca na aposta Zero. também. Já tem gravado ou não? Você me deve uma Tem. Coca Zero. Na pracinha aí. É, mas fazer o que a gente ganha, né, Carlão? Você acha que o nosso Santos será rebaixado? Não, vai, não Santos foi, do né? mundo. Ah, o grande Ercílio Luiz ali. É. Bom, hoje o São Paulo vai jogar pra... Na teoria é o favorito, né? Vem fazendo um bom papel no Paulista, se recuperando. 4 jogos de invencibilidade, né? Contando o Brasileirão e joga em casa. Tá O momento animado. é bom. O trio vai pra campo, né? Os malvados lá, o Lucas, o Caleri e o Luciano. E o Oscar? Osmar. Oscar já encerrou. Coração. Mas o São Paulo é favorito. Mas tem que confirmar, né? Tem que jogar bem, permanecer no ritmo pra conquistar a vitória. Ganha o jogo, Zé Neves? Você que é São Paulino hoje? Nossa, eu sou da época dos menudos, né? O São Paulo ganha bem, 2-0 hoje. Acho que ganha. Bem. E o futebol é momento, né? E o momento do São Paulo tá legal pra caramba. Quem diria, nós falávamos de rebaixamento. Por Mas onde anda o menino... Quem? O menino... Neymar? Não é o Ney, não. Neymar não joga mais. Ih, rapaz, o Neto até disse que ia usar uma tanguinha. O Ferreirinha. Ferreirinha. Tá no banco. Aliás, Não, já terminou o ano. Não, ok, mas Ele não fez. só pra lembrar o nome. Nossa, mas foi quase, hein? Foi quase. Foi quanto? Cara, mas Acho que faltou 2 gols, né? O Neto tem as polêmicas dele, mas, cara, um atacante do São Paulo não Exatamente. marcar 10 gols numa temporada. Exatamente. Ah, mas não jogava também, Carlão. Aí não é culpa dele. Não, né? ele pegou uma Nossa, sequencinha boa ali. Opa, de titular. Ele pegou uma isso, sequencinha cara. boa. Aliás, O cara o joga no São São Paulo Paulo, hoje tá joga louco. contra o Grêmio e tem que ficar esperto. E a gente tá de olho nesse menino que se chama Carlos Vinícius, hein? Matador. O cara tem 9 jogos e 9 gols. É na do Grêmio, temporada. né? Do Grêmio. matador, Bom jogador. Bom jogador. Aliás, Carlos eu ficaria Augusto, de né? olho
olho pra ver se esse menino não tem uma vaguinha aí de Copa do Mundo, hein? Será? É experiente. Já, porque desde a temporada passada ele tá fazendo gol pelo Grêmio. Só que sabe o que é? Não tem mídia, né? Legal. Não tem mídia. Eixo não tá do no São eixo, Paulo, né? Eixo Vocês fizeram essa pergunta ontem? Porque eu Não comprou uma Kombi, né, Minha Gargalo? primeira vez num estádio foi pra assistir Grêmio de Maringá 3, Guarani 4, em Maringá em 82, Careca fez 3. É porque é hoje aniversário do Grêmio Maringá, né? Ah, que Maringá, legal. Porque eu achei legal, quando foi sua primeira vez? Legal. No estádio. Ah, que susto. A do Lupe foi em Pará, né? No Belém do Pará. Não. Não, a minha primeira vez foi em Bebedouro, no estádio Sócrates Sexta Mata. Tá bom. Que eu fui assistir Inter de Bebedouro e acho que não foi Monte Azul, foi Inter de Bebedouro e Tanabi. Quando foi a sua primeira vez no estádio, Zé? Minha primeira vez no estádio foi Ponte Preta e Santos. Meu pai me levou e foi incrível, foi 4-0 pro Santos, assim, foi uma coisa inesquecível. Foi ali que eu olhei e falei, pronto, gostei. As tragédias. E você decidiu torcer pro time errado desde lá? Exatamente. O Carlos, Goleiro? o goleiro, jogava o Sérgio. Sérgio Guedes. Sérgio Guedes era goleiro do Santos, cara. 92. Quando foi a sua primeira vez no Cara, estádio? assim, eu não tenho assim uma memória qual jogo, mas foi no Moisés certamente Lucarelli, né? Brinco de Ouro ou Moisés Lucarelli. Moisés. Moisés. Lembra? Foi lá em cima, certeza. Foi lá em cima. Mas eu não Mas ele lembro, quase virou assim, corintiano, né? Porque a avó dele morava numa casa que é a torcida do Até Corinthians. ele sabe dessa história. Cara, eu não lembro. Eu também não lembro. Pra caramba, eu velho. também não lembro. Quando foi a sua primeira vez no estádio, Fábio Jaime? Jogo assim, não lembro. 1986, Palmeiras 3, 15 Jaú 0. Fui com meus familiares, né? Que são palestrinos. Legal. Cara, eu não tinha Cara, eu nascido, também não, velho. eu não tenho ideia. Eu tenho assim, por exemplo, o Guarani eu lembro Tinha assim, 5 anos. muito pouco. O 4 Guarani a 5 São anos. Bento, da Ponte também, 87, assim, umas coisas horrorosas, né? Que a Ponte enfrentava. Nossa, 87 quantas vezes era- gritei, põe o Monga, vá? Nossa, gritei muito isso. Põe o Monga. Minha primeira vez no estádio foi em Minas. Minas. É mesmo? Lá na cidade lá. Que jogo que era? Você... Era Clube do time, Atlético não, Pinheiros? era Fazendas na época. Fazendas. É. Fazenda contra Fazenda. Isso aí é sem arbitragem, né? Não, tinha arbitragem. Essa música é boa, do nosso tempo. Isso é bom, hein? Piuí, piuí, abacaxi. Dançaram a Trem da Alegria. Zé. Adorava o Juninho Bill. Juninho Bill. Ele é parceiro até Entendi hoje. por que da música, viu, Bolacha? Eu também Juninho não Bill é produtor do programa do Danilo Entendi. Gentili, né? Mas deixa eu falar uma situação que o Léo falou, jogo de fazenda, até hoje ainda tem, viu, galera? Tem campo, Torneio da Cana, né? campo bom, que Já fica teve em esse torneio. em usina, É. essas coisas. Era usina contra usina. Usina contra usina. Vale verdade. leitão, você É. ganha. Ô, Carlão. Oi? Ah, vambora. Eu falei desse jogo que o Carlão gosta de escalações WhatsApp antigas. pra ele, então. Eu fui buscar aqui no Google, né? Esse Palmeiras de 15 Jaú, pro dia 5 de março. Olha a escalação do Palmeiras, Carlão. Manda aí. Ivan, Diogo, Vai. depois Ditinho, Wagner Bacharel, Amarildo e Denis. Gerson Caçapa, Lino, Edu Manga. Na frente, Jorginho, Mirandinha e Barbosa. E os caras reclamam hoje, hein, Fábio Sabe, de empatar em casa, hein? 5 de março de 86. Manda a escalação do 15 de Jaú, então. Do Quem Jaú vai com João Luiz, Adilson Neri, Tobias, Marcelo e Felício. Salles, Antônio Carlos, Vanzella, Zé Carlos e Nívio. Aê! Pode fechar o site. Técnico Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, ó. Treinou o Bugre, Cláudio Duarte. Eu não lembro desse jogo, não, porque eu não era nascido. também não era mas nascido. acontece. Acontece muito. Quando foi a sua primeira vez? 4h26 num estádio de futebol. Boa, A minha boa. foi pra um torneio de fazenda. Aquela moça vai responder que foi no Brinco de Ouro. Não tem, Mas enfim. Que loucura, velho. O Léo é louco da cabeça. Manda áudio aí, Bolachinha, tem áudio aí, vai. Mande áudio. Olha, e manda áudio os ouvintes, tá? Responde em áudio aí pra gente. Fala, meus amigos, boa tarde. Vem. Prestação de serviço, tá? Não tem a ver com esporte, Então, mas agora há pouco na região do centro aqui de Campinas, centro. um prédio residencial, né? Saindo bastante fumaça da janela de um dos apartamentos. Por que você acha? O corpo de bombeiro foi acionado, esteve no local e ao adentrar lá identificou Marco Guarizo fumando seu cigarro de boa, tudo bem, ninguém se feriu, viu? Abraço. É meu amigo Marco Deve estar falando pouco tape de carnaval na TV. Ele tá aproveitando, Mas ele tá certo, tem que... Ele tá vivendo a vida. Vivendo a vida. Tô vivendo a Dele vai vida. estar. O jeito dele, do jeito que a conta dele permite, o né? Guarizo é o verdadeiro... Fulião. Olhou, sorriu e vamos embora atrás do trio. Atrás do trio. É,
vai confundir, não. Taca-lhe pau, né? Não. Taca-lhe pau atrás do trio. Tá Isso certo. aí. E se empacar o trio, empurra que vai. Vai mais um, pode pôr. Pessoal da Arena. Isso. Minha primeira vez num campo de futebol foi assistir Guarani e Santos. Olha aí. O Santos tinha acabado de ser bicampeão mundial interclubes, veio aqui o Guarani meteu 5-1. Ô, louco! Uau. Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo. Boa. Foi toda essa turma aí. Não, o legal. Abraço a todos vocês. Um abraço, O meu legal amigo. da escalação, Carlão, você viu aí, Josias, Babá, Américo, não sei. Aí você pega a escalação de hoje. Enzo Leonardo. Cleiton Gustavo. Carlos Augusto. A camisa 79. Washington Alves. Antigamente era de 1 a 11 e do 12 ao 18. Acabou, velho. Alencar Ferreira. Jogo não sei o quê. O 9 era o centroavante, o 10 armava, o 11 ponta direita. Era isso. Não tem mais um pingo, né? Pingo. Não tem. O Petróleo. Lembra do Becão. atacante Petróleo? Petróleo. Cemitério, velho. Jacaré. Emerson Nhanhá. Velho. Esquerdinha, era isso. João. Hoje seria Edson Arantes em vez de Verdade. Pelé seria Edson Arantes. Nossa, Por muito exemplo, Edson Arantes seria. Grande lateral esquerdo, Jurandir Coxinha. Jurandir Coxinha. Não tem mais, velho. Jorge Baleia, goleiro. Caça-rato. Caça-rato. O era último bom. nome foi Preá, né? Jorge Preá. Jorge Preá do Verdão. Foi o último, mas falta esses nomes mesmo. Falta. Manda aí, ô Bolacha, pode pôr. Fala pessoal da CBN, aqui é o Rafael de Nova Odessa. Carlinhos Bala. E a primeira experiência aí no futebol foi no estado Ernesto Chulem Sobrinho. Nossa, onde é isso? Nosso glorioso Joinville, que hoje virou um vexame. Não fala assim, não. Em Santa Catarina, vai ser, se bobear, vai ser rebaixado. Forte abraço, Dali Palmeiras. É o Coelho, né? O Jack é o Coelho. Carlãozinho. Tricolor. Você não lembra onde foi então, né? Minha primeira experiência. Você sabia que ele ganhou essa alcunha? O pessoal tá chamando ele aqui de Carlãozinho, velho. Carlãozinho. Vou chamar ele assim, Uma velho. hora vai dar problema. Caduzinho. Carlãozinho. Faz igual o Mauro. Vai, Maurinho não e arruma rola. Maurinho deu problema. Vai mais um, ouvinte. Fala, bancada mais barulhenta de Campinas. Ô, louco, É o Nelson Maré. Minha primeira vez foi em 86, no famoso Batistão, clássico sergipano. Sergipe Confiança, meu tio que levou pra eu assistir. Foi a primeira vez no estádio, até hoje me lembro. Que legal, hein? Vai mais um. Essa que é o proletariado. E aí, meninos do Arena, além de todas essas datas que vocês falaram, hoje também é comemorado o Dia das Meninas e Mulheres na Ciência. É uma data muito importante porque a gente ainda tem o predomínio de homens em cargos científicos mais altos e as mulheres precisam vencer tantas outras barreiras para conseguir esses mesmos cargos. Obrigado, Caroline. Obrigado, viu? Caroline Valeu, de Caroline. Valinhos. Obrigado pela lembrança. Parabéns a todas as meninas, mulheres à frente da ciência nacional e as que estão em desenvolvimento de projetos e que atuam em prol da ciência nacional e, claro, do bem de todos, porque estudar ciência é pensar num coletivo melhor. Parabéns aí para todas as mulheres e pra já, hein? Equiparação não só em termos de cargos, mas salarial também. Muito bem dito aí pela Caroline. Obrigado pela mensagem, Caroline. E desculpe o nosso deslize, o estagiário que preparou a pauta de hoje, com certeza vai ser demitido e trocado por uma estagiária. Com certeza. Pode ser. Com certeza. Ele começou hoje, caiu já. Bom dia, amigos da Arena. Bom dia. Bom dia. São 4h32. Lembra a galera aí? Oi? Tenho certeza que você vai saber. Minha primeira vez no estado foi dia 31 de julho de 88. Corinthians quando e o Guarani. time se sagrou campeão. Viola. Aqui em Campinas. E aí, Carlão, você sabe? Abraço a todos. Corinthians e Guarani, 88. Boa. Brinco de ouro. A pergunta do dia é: quando foi, e se você se lembra, a sua primeira vez no estádio? 991869070. A gente vai pro Repórter CBN e volta já. Repórter CBN. Dia 11 de fevereiro de 2026, o ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, tirou o acesso do Banco Central
ao processo que investiga a atuação do órgão na liquidação do Banco Master. Decisão acontece às vésperas de os auditores da Corte apresentarem o relatório final da inspeção feita na autoridade monetária. Integrantes da Corte de Contas disseram que o movimento do ministro não é comum, já que mesmo em processos sob sigilo, a unidade fiscalizada costuma ter acesso aos autos do caso. O Conselho Nacional de Justiça determinou a aposentadoria compulsória do desembargador Divonci Scheiner Maran, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Ele concedeu prisão domiciliar sem laudo médico a Gerson Palermo, chefe do PCC, condenado a 126 anos de cadeia por tráfico de drogas. A leitura do habeas corpus de mais de 200 páginas foi feita em apenas 40 minutos. O relator João Paulo Schucker destacou falta de evidências para a decisão e irregularidades no processo. O governo federal negocia com a China depois que contas foram impostas por Pequim às importações de carne bovina. A medida, que entrou em vigor no início de janeiro, alterou condições de acesso do produto brasileiro ao principal mercado externo do setor. Em dezembro, o Ministério do Comércio da China anunciou a aplicação de uma tarifa adicional de 55% sobre as compras de carne bovina. No caso do Brasil, o limite para 2026 é de 1.100.000 toneladas. O que exceder esse volume fica sujeito a sobretaxa, reduzindo a competitividade da proteína brasileira. Ciclone tropical Gesane atingiu Madagascar. Segundo autoridades, pelo menos 20 pessoas morreram, 33 ficaram feridas e 15 estão desaparecidas. Mais de 2.700 moradores foram retirados de comunidades costeiras. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento GWM Daruge, viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. 4h35, boa tarde para você, Mário Quintino. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Campinas Montemor. Tem uma obra para quem vem em direção de Campinas, à altura do quilômetro 7, à altura de Hortolândia. Atenção, na altura então ali do Rosolém, o nosso ouvinte acaba perdendo tempo por aproximação, depois melhoram as condições. No sentido de Hortolândia e Montemor, tem uma ocorrência já no Trevo da Boche para quem vai acessar ali a rodovia Anhanguera. Atenção também no trecho para você acessar o sentido interior então da rodovia Anhanguera, acaba diminuindo a velocidade pela região. Alix da Cunha já tem movimentação maior para seguir em direção da Campinas Montemor, região do Balão do Tavares, e na Santos Dumont, trânsito intenso em direção de Viracopos em Indaiatuba, principalmente na saída pela Prestes Maia, à altura do quilômetro 76. Eliel. Obrigado, Mário, pelas suas informações. Você volta já já. Tem ponto final para você trazer os detalhes aí de tudo que está acontecendo no trânsito e também nas estradas. Como a gente estaremos juntos até lá. Lá em Minas, em Té. Em Té. Teste de bateria e check-up do motor grátis? Use os serviços custo zero, só este mês. Amortecedores a partir de R$ 99,99. Peça para quem entende. AutoZone, zero estresse. Do balcão do bar ao salão do restaurante, da cozinha do hotel ao seu prato favorito. Qualidade se vê nos detalhes. Na De Pratos você encontra utensílios e equipamentos que ajudam seu negócio a servir mais e melhor. São soluções completas com atendimento especializado e entrega rápida. De Pratos, equipando chefes e encantando clientes. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja, Avenida Orozimbo Maia, 1165, Campinas. O Vôlei Renata conquistou a reabilitação na Superliga após a vitória em cima do Joinville por 3-1. Agora, a equipe de Campinas vai até Bauru enfrentar o SESI. O jogo acontece sexta-feira, dia 13, às 21h30 na cidade de Bauru. E aqui na CBN você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Renata. CBN Campinas e Vôlei Renata, juntos na Superliga. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Arena CBN.
4h37, de volta com o nosso Arena CBN. Pergunta do dia é: quando foi a sua primeira vez? No estádio. Aí, Fábio Chaves. Todo Rio Branco. Respeita o maior do interior aí, ó. É isso. Respeita o maior aí, ó. Gol do Tigre. Revelou o Marcos Assunção. Rio Branco é pai do Ituano. Respeita o seu pai aí, ó. Só não vou falar aquilo, porque vai que ele leva a sério, né? Ô, meu caro Bolachinha, põe os ouvintes no ar, Bolacha. Primeira vez que fui no estádio de futebol foi o jogo do Velo Clube, quando o Velo subiu para a primeira divisão e foi apelidado de Skylab, que tinha um laboratório da NASA que estava caindo, chamava Skylab. Daí apelidado de Escarvelo, subiu um ano e caiu o outro. Pode ir. Boa tarde, CBN. Boa tarde, Arena. O meu primeiro jogo é Ponte Preta e Corinthians, em 1982. Casa Grande no Corinthians, Zenon. Na Ponte tinha vários jogadores famosos aí, cara, mas eu não lembro muito bem, que era muito novo, mas foi um grande jogo, só tinha estrelas. A Ponte foi finalista do Paulista esse ano, 82? 81, né? Quando que a Ponte bateu o recorde de capacidade com o Grêmio lá no Olímpico? 81 também. Foi terceira do Brasileiro esse ano. Saudades. Boa tarde, Arena CBN, um abraço à equipe. É João Carlos, palmeirense Campinas. Primeira vez no estádio com meu pai, bugrino doente, assistindo Palmeiras e Guarani aqui no Brinco. Gol de um rapazinho de cabeça branca, Ademir da Guia, 1-0, gol de falta. Por isso que eu fiquei palmeirense. Um abraço. Também. O pai bugrino de inteligente. Leva o filho pra ver e aí o filho sai palmeirense. No caso do Zé foi o contrário, deu certo, né? Deu muito certo. Levou Ponte Santo, tomou 4, mas seguiu Ponte Pretano, né? Não, mas a Ponte tava 3-0, a torcida da Ponte cantando, balançando bandeira. Eu falei, cara, o que esses caras estão cantando? Aí eu percebi que não gosta nem de futebol, né? Gosta mais de Ponte Preta mesmo. Eu, como bom flamenguista, meu primeiro jogo foi Flamengo e Guarani, ou Guarani e Flamengo no Brinco de Ouro, com o Zico ainda jogando. 5-1 pro Flamengo. Há muito tempo, velho. Metro fez pro Guarani. 4 pênaltis estão marcados pro Bugre. 5-1 e 5 pênaltis pro Flamengo. Minha primeira vez no campo de futebol foi em 96. 96 foi o Guarani e Atlético Mineiro. 1-0 Atlético Mineiro, não vi o gol porque não tinha replay. Tava moscando. Não viu o gol porque não tinha replay, tava moscando. Pô, mas você tá no estádio, irmão. Foi 1-0 só, né? Não vê o gol ainda. Tava comendo pipoca. O que tava acontecendo com eles, né? Tava moscando. Tem vários jogos da Ponte, dá vontade de dormir já, hein? Nossa. Vai mais um aí, pode ir, Bola. Boa tarde, galera do Arena JP de Moraes. Olha, eu não me lembro o ano, mas foi Guarani e Santos. Eu lembro que o Neneca tava no gol e o centroavante do Santos era o Juari. Inclusive tem uma cena engraçada, tava atrás da entrada ali. 7-9. O Neneca passou a mão na bunda do Juari. Ô, louco, velho. Ô, louco. Parece a galera entrando pra fazer o Arena CBN. Vai mais um aí. Boa tarde, galera da CBN. Primeira vez que eu fui no estádio. Ponte Preta e Palmeiras. Cara, Ponte Preta numa draga desgramada ganhou de 2-1 do Palmeiras. A Ponte Preta tava pior do que hoje, viu, diretoria? Mas ela ganhava. Tá ouvindo, ô diretoria? Ô, seus diretores da Ponte Preta. A Ponte Preta tava pior do que hoje e ela ganhava. Hoje ela não ganha mais. Será que nós vamos passar 2026 sem ganhar uma partida? É pra acabar com o pique do Goiás, hein, diretoria? Mas ela ganhou uma partida. Não. Copa São Paulo a gente ganhou. Mas Copa São Paulo não. Mas ninguém falou que era só profissional. Eu tô contando tudo. Vai dormir, Zé. A minha primeira vez no estádio foi no Morumbi. Meu pai é palmeirense, todos os filhos dele são corintianos. E aí a gente foi assistir Guarani e São Paulo numa final, que foi 1-1. E ele virou São Paulo, ganhou depois no outro jogo. Mas era uma fatia do Morumbi, a gente no torcida verde, que ele queria influenciar a gente. E assistimos esse jogo aí no Morumbi, na torcida do Guarani. No final ainda foi assaltado no ônibus e rebateram a carteira dele. Mas
foi muito legal. Uma saudade aí do Carlos Copigá, que foi meu pai. Boa, Abraço, meus amigos aí. Obrigado, ouvinte. Lembranças boas, Isso aí né? mexe com memórias, né, cara? Eu acho bem legal. Memória isso aí. afetiva. Você vê, o pai teve a carteira roubada, velho. O cara lembra até hoje que ele foi no estádio, foi na torcida do Guarani e na volta ainda bateram a carteira do pai, cara. Pode ter certeza que o desgosto maior foram os filhos virar corintiano, hein? O pai palmeirense. Pode ter certeza. Esses jogos que meu pai me levava no Campeonato Paulista de 92, 91, essa fase aí, era depois que eu chegava da escola. Então era a minha alegria, tipo, meu momento. Você fez o Mobral. Aquela camisa da Bendix. Bendix, exatamente. O Valdomar era o camisa 7. Valdecir, camisa 7. Valdecir. Sabe de tudo, hein, Carlão? Falou do time lá em cima. Você tem uma sorte de ter o Carlão aqui, porque você erra tudo. Salva, velho. O Valdenar, Valdecir. Aquela camisa preta, né? Que tinha aquele patrocínio, Denks. Ele mata na hora, velho. Porque é jornalista. Ele fala assim, como é que chama aquele cara que bate a falta? O Dinali de cá. Porque ele é... E ele fala e olha pra cima, sabe? Dá aquele tapa com nojo na bola. Bonito, né? Tipo Elvis, né? Boa tarde, bancada nota 10. A primeira vez no estádio foi em Rio Claro. Rio Claro? O Corinthians ganhou do Velo Clube por 2-0 em junho de 75. Nossa, velho. Quando foram inaugurados os refletores do famoso 95 anos de Cristo. Rio Claro já existia, a cidade de Rio Claro. Abraço, Pelo amor de Deus, cara. Boa tarde, Tom Nobre, comunicadores, tudo bem? Tá de férias? Primeira vez que eu fui no estádio com meu pai foi São Roque. Assistir Palmeiras e Dona Luz. Vai no Goiás. De Ribeirão Preto. A data Comercial. Eu não sei precisar, não sei se foi 76 ou 77. Mas faz tempo, hein? Nossa, faz muito tempo. Pessoal da Arena. Boa tarde. Minha primeira vez no estádio foi no Décio Vita, 1994, Corinthians e Rio Branco. Olha aí. O Corinthians estava perdendo do Rio Branco. Aí meu pai quis sair 5 minutos antes de terminar o jogo. Na hora que a gente tava lá fora do estádio, escutamos a galera do Corinthians gritando gol do Marcelinho de falta. Ou seja, eu fui assistir o jogo a primeira vez e não vi o gol do Corinthians. Tá bom, mas parte. Abraço pra todos. Esse negócio de sair mais cedo do estádio é engraçado, né? Porque, ele atrai tipo assim, BO, atrai BO. Você sai mais cedo, vai acontecer alguma coisa. Vai. Se tiver 1-0, espera acabar o jogo, daí a galera vai embora. Já teve virada, hein? Exatamente. O Lupe deixa pra sair por último, porque sempre rende um negocinho. Sempre. Que tipo de negocinho ali, ó? A primeira vez no estádio, né? Fala aí, Arena, aqui é Tsunami, Renato. Tsunami, pai. A grande experiência foi um gol chamado Maradonisco. É isso aí. João Paulo, 86, arrancando lá do meio do campo e fazendo um golaço. Campeonato Brasileiro. Top. Saudade desse time. Boa tarde, galera. Minha primeira vez no estádio foi Guarani 2, Cruzeiro 0, Campeonato Brasileiro de 1994. Gol de Amoroso, pelo que eu lembro. Olha! Boa tarde, amigos. Zé Rubens do Parque Brasil. A primeira vez no estádio foi Ponte Preta e Portuguesa Santista. A Ponte perdeu de 1-0, gol de Samará. Tudo normal, né? Tinha Foi o Maracanã, majestonado. Deixa o cara terminar de falar. Um abraço a todos. Também, já quer falar Ponte, por isso que entrar no assunto toda hora. Né? Fala, equipe do Arena, Guilherme do Ouro Verde. Boa tarde a todos. Minha primeira vez no estádio foi em 12 de fevereiro de 1989. Nossa, eu ainda não tava estádio do Beira-Rio. Mais tarde eu saberia que seria o Grenal do século. Olha, que legal, velho. Começou bem, hein? Só tava ali porque eu fazia companhia pro meu pai, que era o meu herói, e estava lá acompanhando ele e saí nos braços do meu pai porque tava muito lotado e fiquei de cavalinho nele o jogo todo. Que legal, hein, velho? Fala, pessoal da Arena. Eu tenho vontade de ir num Grenal. Grenal, né? Chicote estrala, né? Boa tarde, tudo bom com vocês? Bom, beleza. Aqui é o Juninho Gambetta. Ô, Juninho. Minha primeira vez, eu não sei quando foi não, viu? Mas abraço pra vocês aí, programa muito bom. Não consegue, né? Pelo amor de Deus. Não é engraçadão. Aí depois você mandar, você vai dormir. Sabe por que ele não se lembra? Pegando lugar porque ainda não foi a primeira vez dele. Por isso que ele não se lembra. Na verdade, sabe por quê? O Juninho Cabalão é flamenguista. Não quis falar, sabe por quê? O
Flamengo teve uma ajudinha ali, cara. Vou te falar quando foi a primeira vez. Foi engraçadão. Cavalão, vou chamar o Tsunami. Um abraço, Gilmar aqui de Nova Odessa, São Paulo. Minha primeira vez no estádio faz tempo. Foi em 1971. Nossa, 71. Lendário Palestra Itália. Nossa. Palmeiras e Chave vai Clube chorar. Atlético Mineiro. Olha. Nossa, o jogo foi hoje, 0-0. Do Clube Atlético. Mas o começo de 34, faz tempo. Um abraço. Reinaldo jogava, né? Parabéns pela Charles descontração que é o programa. Obrigado, ouvinte. E nos alegra todas as Obrigadão. Um Garotão, você que abraço. brilha. Que coisa linda, né? Deu foto, hein? Minha primeira vez no estádio, São Paulo campeão paulista de 2005. 2005. Tinha 6 anos de idade. Mojimirim. Não me pergunta contra quem era, mas olha essa Contra o Santos. escalação do São Paulo. Isso era um time, hein? Vamos lá. Não, ele mandou a foto. Ele mandou a foto. O Bosco tava no São Paulo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Um abraço a todos. Meu primeiro jogo. Alegria. 3-0. Já hoje, pelo amor de Deus. Hoje tá feia a coisa. Cada mergulho é um flash. Carlão Só falou que notícia saudade, hein? Hoje é Ponte Preta 0, Transformão 1. Boa tarde, Dois, Arena. Júlio de Indaiatuba. Oi, Julião. O primeiro jogo foi Portuguesa e Corinthians na década de 70, onde o Rivelino ainda jogava pelo Corinthians. Que legal. E o Zecão era o goleiro da Portuguesa. Eita. Coisa boa. Oswaldo Duarte. Boa tarde, galera do Arena. Minha primeira vez foi assistir Guarani Francana, 1979. O Guarani perdeu de 1-0. Nossa, mano. O tobogã tava em construção. Meu irmão levou eu, tinha 8 anos de idade. Foi aqui no Brinco? Foi. É isso aí. Mas Francana? Mesmo assim, continuei bugrino. Tá bom. Que bom, que bom. Carlão, você que é entendedor da matéria, o tobogã, ele era pra ser um anel superior inteiro ou ele sempre foi só aquele pedaço É o mesmo? brinco de ouro da princesa, é o formato de um Você brinco. tem certeza que você perguntou pra ele? Não é melhor perguntar pro ouvinte? Não é melhor Não perguntar era pra pra ser um alguém? anel superior, Não é não. melhor perguntar pro Romulo Não, porque Amaro? às vezes A ele sabe, intenção né? era tobogã. Não é melhor a gente perguntar pro cara que Carlão realmente Ali é a argola do brinco. É a argola do brinco. Eu não passou confiança. Vai mais um, pode ir. Vai à vontade, bola. Olá, galera do Arena, que é Vilares de Mojimirim. Meu primeiro jogo foi no estádio Presidente Vargas, lá em Fortaleza, Ceará e Calouro do Ar. Eu tinha 13 anos. Hein? E o meu amigo que levou brigou com o rapaz do amendoim lá e a polícia levou. Eu não entendi o que ele falou. Pra casa morrendo de medo. Voltar, eu não entendi o adversário. Pode voltar, ô Bolacha, por Ô, favor? Guareto. Olá, galera do Bom, Arena, que é aí Vilares de tem que Mojimirim. Meu primeiro jogo foi no estádio Presidente Vargas, lá em Fortaleza, Tá. Ceará e Calouro do Ar. Eu tinha 13 anos. Calouro do E o meu Ar. amigo que Calouros levou do Ar? brigou com o rapaz do amendoim lá e a Beleza. O cara do amendoim. A minha primeira vez no estádio acho que foi no campo da Ponte Preta. Eu acredito que foi em 69. E aí, Carlão? Eu assisti Santos Ponte foi e campeão Ponte. esse ano, 69. Foi 4-2 para o Santos e 3 gols de Pelé. 4-2 pro Santos, 3 gols do Pelé. Caramba, e um do Manuel Maria. O eterno amigo do Pelé. É verdade, Manuel Maria, parceiraço. A primeira vez minha no estádio foi com meu pai, não esqueço nunca. Foi assistir 15 de Piracicaba e Saad, um time que nem existe mais. Caetano. Mas na minha memória, na minha cabeça, nos meus olhos, eu nunca vou esquecer. Cara, vocês viram que coisa legal? Digamos assim, 70% dos ouvintes, primeira vez com o pai. O Zé Neves, primeira vez com o pai. Você, com certeza, você também, cara. Com exceção minha e do Lupe, né? Eu fui pra ver um jogo de fazenda e o Lupe foi pra fazer teste. Não, foi meu vô. Só que ele foi de... Seu vô, coitado, ele viu as piores coisas desse mundo com você, hein, velho? O boi já existia nessa época ou não, hein? Já existia. É que eu achei que era vaca, era boi, mas tudo bem. Pode ir, Galera da CBN, boa tarde. A primeira vez que eu fui no estádio foi inesquecível. Santos e América de Rio Preto, em São José do Rio Preto. Que legal. Mais ou menos lá pelos idos de 1970. Não era no Teixeirão, hein? Não, Pelé fez Mário um gol Alves de Mendonça. e pegou fogo no estádio. Lá atrás tinha uma borracharia, um cemitério, sei lá o que, pegou fogo nos pneus. A torcida ficou toda apavorada e o rei chegou lá, fez calma, gente, calma. E tudo ficou bem e o Santos saiu ganhando de 1-0. Foi inesquecível. Fala, pessoal do Arena, beleza? Matheus de Campinas.
A primeira vez no estádio foi em 2010 com meu pai e 2 palmeirenses. A gente foi assistir Guarani e Palmeiras no Brinco de Ouro da Princesa. Fomos na torcida do Guarani, aquela ânsia, velho. Primeiro jogo, todo animado, mas podia ter reação. O Guarani tinha um time bom, cara. O Palmeiras um time ruim. Ainda bem que o jogo foi 0x0. Abraço. Foi 0x0? Você sabe o que eu acho legal? É que independentemente se o time ganhou, se o time perdeu, se o time empatou ou se de repente ele pegou o gosto pelo time que ele torce até hoje, naquele momento. Independentemente se estava chovendo, se teve confusão, se o amigo brigou com o pipoqueiro, com o cara do amendoim, ou se você saiu carregado pelo seu pai ou não. O futebol, a partir do momento que acontece, é pra sempre. É legal. Que bonito, Eliel. Caraca, essa arrepiou, hein? Eliel. Dá um abraço. Dá um abraço. Não é dele. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a BYD Darugi tem uma oportunidade exclusiva para você comprar o super híbrido BYD Som Plus 2026, com 50% de entrada, saldo em 36 vezes sem juros. Isso mesmo, taxa zero, com bônus de até R$40 mil no seu usado na troca, a pronta entrega. Autonomia de até 1.200 quilômetros. Não perca, BYD Som Plus Premium sem juros em 36 vezes, com bônus de até R$40 mil, a pronta entrega. É só na BYD Darugi. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Ai, fechei aqui o negócio pra falar que o Vôlei Renata joga na sexta-feira, dia 13. 9:30 da noite contra o SESI Bauru. Esse jogo é lá em Bauru. Sexta-feira 13. Mas é sexta-feira de carnaval, né, meu amigo? Então não tem esse negócio de sexta-feira 13, não. É sexta de carnaval, 9:30 da noite. E é o seguinte, hein? A folia do vôlei você acompanha aqui na CBN Campinas. E quem vai puxar o enredo é Júlio Nascimento. E quem vai comentar é Renata Rondini. Se liga, 9 da noite, a bola já sobe, 9:30, na verdade. Vôlei Renata e Bauru, direto lá de Bauru. Valeu, obrigado, tamo junto. Iga Atacado, hortifruti fresquinho, com qualidade e preço baixo. Confira. Uva Thompson bandeja com 500 gramas, R$6,98. Repolho verde o quilo, R$1,98. Limão Tahiti, R$2,89 o quilo. Maçã nacional, pacote com 1 quilo, R$12,69. Ofertas válidas até 11 de fevereiro. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Arena CBN. 4h56 minutos de volta com a Arena CBN. Instagram do que, Carlão? Instagram do quê, Agora Carlão? no ar você não fala, né? Carlãozinho. Mudou, né? Você tá vendo esse Instagram bandido? Se minha mulher pega vendo o Instagram Por disso isso aí, que dá 3 horas, você vai lá pra baixo e fica pesquisando gols, Pelés, Copa de 58. Rapaz, Pra limpar o Carlãozinho. histórico, né? O algoritmo, né, demais. Carlãozinho? Você pode participar, se não der, pede pro Carlãozinho. Rapaz. Deixa. Nossa, mas vai dar. Rapaz, nossa, o cheiro de confusão. Clima tenso entre os brothers, hein? Tá sentindo o cheiro de fórum? Olha o cheiro de guarda compartilhada. Meu Deus do céu. Alô, Brasil. Vamos lá. Rapidinho, só pra fechar o nosso Arena CBN. Amanhã nós teremos um quadro novo no Arena, hein? Não é mesmo? Isso amanhã misterioso? Amanhã, Sarcófago. Não, esses já são
quadros tradicionais. Nós teremos amanhã motivação de quinta, hein? Motivação de quinta é bom, hein? Mas lembre-se que é quinta-feira e a motivação é de quinta. Mas pode ser quinta categoria. Pode ser quinta categoria. Amanhã com... Quem vai ser o responsável? Vai ser eu de novo, não aguento mais. É a hora do Neves. É jogador misterioso, Deixa é comigo. Não, nós precisamos dar alguma atribuição pro Zé Neves pra justificar os altos salários. Verdade. Cara, eu não ganho nem 15 mil aqui, tá? Nada. Eu não ganho, já tirei 15 mil, mas hoje não chega nem isso, mas. Tá. Então tá bom. Amanhã tem quais são os jogos amanhã pra gente? Todos. Internacional e Palmeiras vai ter jogador misterioso amanhã. Amanhã. E tem muito jogador que passou pelo Palmeiras e pelo Inter. Tem. Muito. E é um jogador de quinta. Eu cito um aqui, Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto. Eu cito outro, Fernandão. Fernandão foi bem no Palmeiras. Passou no Palmeiras, Fernandão? Eu cito outro. Bruno Henrique. Volante. Esse foi. O Jorge Henrique. Fábio Chaib, brincadeira. Cita um aí, Fábio Eu Chaib. cito um, Ceará, lateral. Ceará. Ricardo Zagueiro começou no América Mineiro. Cara, mas esse aí seria uma boa pro jogador misterioso, velho. Você queimou a largada, Chaib. Chaib não entendeu, né? Pô, esse aí... O golaço do União São João foi de falta, Adriano Gabiru. Você lembra, Carlão? Adriano Gabiru. Ricardo Goulart. Gabiru. Fez o gol, O Ricardo Goulart jogou no Palmeiras? Jogou. Passou, né? Ah, bom. Fez banco, esquentou o banco. Ô, pra gente ir embora, meu caro Bolachinha, coloca 3 últimos ouvintes. O Fabrício, lembra? O Fabrício fez um gesto obsceno pra Foi, torcida? Latera, né? Latera. Pô, isso é bom galera também. do Arena, beleza? Seguinte, primeira vez que eu fui no estádio foi em 1989, quando o Ricardo Rocha tinha acabado de ser vendido pro São Paulo. Olha aí. E ele tava passeando ali embaixo do tobogã, meu avô encontrou, ainda falou, olha aqui o xerifão, tal, cumprimentamos ele. Eu não lembro do jogo, mas sei que foi, assim, uma mensagem, uma lembrança muito legal. Cláudio de Valinhos. A minha primeira vez no estádio foi em 77. Inclusive foi o recorde de público, acho que até hoje não bateu esse recorde em Limeira, no Major José Levi Sobrino Limeirão. Corinthians e Internacional, 3-2 pro Corinthians. Fala, galera CBN. Daniel Ribeiro, personal aqui. Ó, minha primeira vez, eu não lembro o ano não, hein? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar aí. Eu não tava lá. Guarani e Corinthians. 1-0 Corinthians, gol do Viola. Nossa. Há tempo, hein? 98. Não, 88. Boa tarde, galera do Arena. Aqui é Marquinhos Dias, de Mogi Mirim. Minha primeira vez no estádio foi Mogi Mirim, palmeirense de Santa Cruz das Palmeiras. Meu pai me levou pra ver esse jogo, 1980, 3-0 pro Mogi Mirim. 2 gols do Tonanho e um de Ramon. Dentre as inúmeras coisas que eu admiro em Carlos Eduardo de Freitas, é a memória ávida deles, Muito. Todos os ouvintes falam o jogo, ele falou 88. Opa, esse aí foi de 71. Mas tem uma particularidade, né? Parece que é sempre do... Não, esse do Guarani, do Guarani e Corinthians, ele lembrou e bateu a martelo, velho, olha. Mas assim... eu admiro muitas coisas em Carlão de Freitas, mas essa da questão da memória é uma memória de elefante. Mas então. É uma memória de Essa da memória de elefante, você tem razão. Mas você não sabe, é que acontece? A cada áudio, ele tá no celular. Você Google. Não, papai. Papai manda mensagem. Papai socorre. Papai tá ouvindo e papai, papai, Viola Corinthians, o papai, 88. O Valdeci aí foi o papai que mandou. Papai que mandou. Papai. Não, bom mesmo é o pai. Eu fui ver no rebote. Acabou, não? Valdeci. Então põe áudio, pode pôr. Fala, pessoal. Beleza? Juliéder Bugrino. Primeira vez no estádio foi Guarani e Santos. Meu pai era palmeirense, amigo dele corintiano. Ele começou a ir no estádio Guarani pra passar no Giovanetti na volta e acabaram virando Bugrino roxo. Um abraço a todos. Tá vendo como mexe? Por falar em Giovanetti, hoje é bom, né? Hoje é bom. Vamos dar uma ida lá, né? Sem contar de Brasileirão. Vamos, volta. Ó, por minha conta hoje. Vamos lá. Vambora. Até que todo enfim mundo, fez hein? uma, hein?